Muito boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver vendo esse vídeo, amigos espíritas, amigos da página Espírito Imortal. É um prazer estar conversando com vocês novamente. Esta página é uma página destinada a divulgar a doutrina espírita, de uma maneira simples, de uma maneira a que possa colaborar com os amigos. Então estou aqui no silêncio do quarto da minha filha, e para que nós possamos registrar algumas reflexões sobre o Espiritismo e sobre a lei de causa e efeito e sobre o que aprendemos sobre ela, que talvez sirvam para nós todos encontrarmos, um progresso espiritual mais eficiente, que tenha, quem sabe, a maior participação efetiva do nosso livre-arbítrio. Então esse é o objetivo desta live. Ela vai ficar registrada nos nossos vídeos, mas vocês podem compartilhar e acessar e tal. Eu só vou me agitar um pouquinho aqui. Então, qual é o objetivo? A lei de causa e efeito. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como mudar o nosso destino. Por que este assunto me interessou? Por causa da dor. Se diz na doutrina espírita, popularmente, que nós vamos buscar as nossas origens espirituais, nossas origens emocionais, nossas origens da consciência, por amor ou pela dor. Normalmente, na encarnação que ainda não aprendemos a amar, a dor é o nosso principal professor. Depois, nas consequências da dor, nas transformações impostas pela dor, nas necessidades de transformar o nosso livre-arbítrio causada pela dor, nós vamos avançando na questão do desenvolvimento do amor. Mas nenhum de nós pode se dizer capaz de amar como Jesus amou. Então, à medida que nós vamos assistindo os acontecimentos da vida, somados os nossos sentimentos de vida, na relação com as pessoas, na relação com os nossos pais, na relação com os nossos irmãos, na relação com os cônjuges, as pessoas que vão passando em nossas vidas, os aprendizados, as frustrações, as ações negativas que cometemos nesta encarnação, vamos entendendo mais ou menos ainda, infelizmente para a grande maioria da humanidade, as leis de causa e efeito. Ação positiva, resultado positivo. Ação negativa, resultado negativo. E qual é o parâmetro dessas ações? É justamente o respeito à liberdade do próximo. O parâmetro invisível destas relações é o coletivo. Se eu sou um político, eu tenho uma verba pública e o coletivo é invisível aos olhos, mas ele existe porque aquilo está destinado a uma coletividade e aquele valor destinado à coletividade eu represo para os meus cofres, para a minha vida pessoal ou para as minhas questões partidárias, eu passo a adquirir um karma negativo, porque eu estou prejudicando as pessoas que seriam destinatárias desta verba pública. Aí pergunta-se, mas então as pessoas que são vítimas são inocentes? Pela lei de causa e efeito, não. Pela lei de causa e efeito, pela ação da matemática divina, a necessidade de que haja uma purificação kármica depois de muitas e muitas reincidências nossas no mal, acontece de acordo com o próprio equilíbrio cósmico. A necessidade de que o escândalo venha, o resgate, a purificação, mas ai daquele por quem ele vier. Então, evidentemente, Deus não precisaria do agente pessoal, que um ser espiritual criado para a perfeição com o seu livre-arbítrio se tornasse um devedor desta lei para que outros resgatassem as suas dívidas kármicas. Não. Poderia ser isso resgatado de uma outra forma, e nem mesmo por um prejuízo imposto por Deus de uma forma draconiana ou cruel, e nem mesmo de forma pedagógica, mas pela simples escolha que todos fazem de continuar agindo negativamente
e não buscarem a sua reforma íntima, a sua reforma interior. Então é por isso que nós estamos conversando aqui neste vídeo, nesta live, sobre a lei de causa e efeito. Porque nós, como seres de consciência rebelde, ainda estamos perturbados pelo nosso orgulho, incapaz de compreender a necessidade do desapego de muitas picuinhas que nós temos emocionais, morais, materiais, para conseguirmos seguir em frente. Então, além de não conseguirmos muitas vezes, pelo ódio, pelo rancor que ainda carregamos, construir algo de bom em nossa encarnação, estamos sofrendo mal o resgate kármico das outras encarnações que temos a que sofrer. E é por isso que, ao invés de fazermos o bem, que seria a solução para a nossa transformação de dor em amor e felicidade, porque o amor cobre a multidão de pecados, como disse Jesus, fazemos, ao contrário disso, o erro, o mal, o lamento, o vitimismo, a depressão, a incapacidade de reconhecermos os nossos defeitos, o orgulho, a ação que não é nem positiva nem negativa, mas se chama omissão, ignorar os fatos, deixar para que o tempo resolva as coisas, não entender a necessidade de observarmos a capacidade de melhorar os nossos relacionamentos com tudo, conosco mesmos, que somos aqui uma projeção material das nossas mentes encarnadas justamente para nos relacionarmos com a evolução, e com o próximo que também está dentro da mesma condição de ser criado por Deus, necessitado de ação, sob a pressão das leis da gravidade, sob a pressão das leis morais, sob a pressão do tempo principalmente, que passa nos mundos físicos para nos tirar da zona de conforto e nos levar ao progresso espiritual. Então a busca da felicidade inclui exatamente todas essas questões. A busca da felicidade inclui o fato de que nós precisamos entrar em contato com o nosso ser interior para saber a nossa origem e compreender o nosso destino. Não significa com isso que nós vamos ter uma transformação imediata. Não significa com isso que nós vamos imediatamente nos transformarmos, após conhecer o destino da alma humana, em seres de luz. Não significa com isso que, mesmo que pelo exercício constante de uma vida inteira de caridade, consigamos a elevação para mundos superiores. Mas, porém, podemos evitar a queda para mundos inferiores, que já é um progresso. Já é um avanço. Falando sobre isso, sobre a necessidade de mudarmos o karma para melhor na lei de causa e efeito, precisamos entender também de que quanto maior o nosso grau de rebeldia ou de incompreensão, maior foram as ações negativas que fizemos em vidas passadas. Nós reencarnamos muitas vezes. A nossa consciência é a mesma. O corpo que materializamos é como um automóvel, né? É como um burrinho, como chamava São Francisco de Assis, que carrega o nosso cabedal espiritual de emoção e de mente. Estamos como que num escafandro, é aquele equipamento que os mergulhadores usam para descer aos fundos dos oceanos, às regiões mais abissais, e não serem pressionados de uma forma tão grande que o seu sangue ferva e que eles explodam. E ali está o mergulhador. Assim é a encarnação. O nosso corpo físico é este equipamento de mergulho nas regiões profundas da matéria, para que nós possamos observar, aprender e retirarmos o melhor daquela escuridão e transformar aquilo em luz, em aprendizado, em capacidade de evolução, em processo de construção de nossa alma, em esforço evolutivo e na direção infinita da imagem e semelhança de Deus, que é o nosso parâmetro. A imagem e semelhança de Deus. Deus como Criador do cosmos, nós como seus filhos emanados dele, carregando a centelha divina, tendo que lapidá-la ao longo das nossas evoluções.
Então essa diversidade dos mundos, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela pode também nos facilitar algumas questões de meta, questões de organização cósmica, questões de projeção do plano Terra, questões que mostram que há um Deus no comando do universo e que esse Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de bondade e que nos pede o mínimo de esforço para o máximo de reconhecimento da sua parte em termos de felicidade. O mínimo de esforço para vencermos aquilo que há de negativo em nós, aquilo que há de oculto em nós, aquilo que há de vicioso em nós, aquilo que há de mal em nós. É muito interessante isso. Isso é essencial para que haja uma evolução ética coletiva de uma maneira mais direcionada à consciência racional, à reflexão racional, e que compreenda o coração revoltado através desta imposição da consciência de que ele precisa domesticar as suas paixões e transformá-las em animais domésticos para depois transformá-las em luz. Nossas paixões são muitas, não são poucas, mas há um nível de tolerância, é claro, que Deus nos dá. Quando Ele percebe as nossas boas intenções, a lei de causa e efeito tem atenuantes na visão de Deus, tendo nós a vontade de caminhar na direção do bem, através da caridade, através da renúncia a qualquer tipo de mal, através do perdão das ofensas, dentro da nossa capacidade, é claro, porque existem, um parêntese nesse sentido, muitas questões de perdão que estão em conflito com o nosso grau de sentimento e que podem gerar conflitos ainda maiores. Então ali, nesses pontos específicos da nossa consciência, do nosso coração, é preciso mais tempo para reflexão e para que os outros pontos contrários também possam evoluir e observarem os seus pontos de vista nesta questão de evolução espiritual, estes acordos espirituais da relação com o outro, principalmente na família, né? Pais, irmãos, passado, né? Futuro, filhos, assim por diante. Muitas vezes, né, quando você tem já a alegria de ter um progresso feito na sua relação, ótimo, você vai desfrutar de um grau de felicidade já neste mundo. Mas quando você está em resgate kármico com a família, você não entende a incompreensão dos seus ao seu redor, e você já sabe essas questões espirituais, para que você não fira, e que não se fira, muitas vezes é melhor o tempo. Porque há muita vontade, muita influência exterior de obsessores, de espíritos envolvidos naquela questão espiritual, que podem estar tentando atrasar aquela evolução moral, aquele progresso de luz e de perdão, querendo, né, abafar realmente a questão do progresso, da boa vontade, aquilo que Jesus ensinou, né, que a cada um será segundo dado as suas obras, né, que cada um será dado segundo as suas obras. Então, sem mistificarmos, né, nós sabemos que se existem homens bons e existem homens maus, existem espíritos bons e espíritos maus. Assim que este corpo, esta matéria, se desintegrar pela lei do tempo, eu ainda continuarei vivo, pensante, agindo. Você ainda continuará vivo, pensante, agindo. Todas as pessoas que estão vivas no universo inteiro, não é apenas no planeta Terra, estarão vivas, pensantes em busca da eternidade. Todas as almas que estão sendo criadas por Deus, passando pelos planos, né, atômicos, passando pelos planos minerais, vegetais, animais, até a consciência humana, estarão eternamente em evolução. E estar eternamente em evolução nos dá grandes certezas de felicidade, porque você pode sempre corrigir o seu direcionamento para o bem. O bem precisa ser refletido. Na questão de filosofia, muita gente, né, bota o bem, o mal, a luz, a escuridão, tudo isso é muito relativo, né? Para o materialista, o bem é um grande negócio, né? Para o sexólatra, o bem é uma grande reunião de pessoas para a prática sexual.
Para o viciado, o bem é um grande número de pessoas para compartilhar com ele do vício das drogas e assim por diante, né? Para as pessoas de alma ainda pouco evoluída, o bem para eles é justamente o calor das regiões umbralinas, porque acham realmente que o tédio das regiões mais evoluídas, que possa ser gerado pelas suas mentes em convulsão, não seja algo que os atraia. E Deus respeita isso. Você não é obrigado a evoluir, você é convidado a evoluir. Os planetas, as coletividades que querem evoluir, Deus apoia. Aqueles que não querem evoluir, Deus não tira o seu apoio. Deus apenas deixa que eles sejam livres. Não apoia o mal, evidentemente. A contrário disso, utiliza a luz constante para que mesmo aquele que seja empedernido no mal possa utilizar-se da sua ação nas sombras para gerar algum bem para alguém, até mesmo com um mau exemplo sobre si mesmo, né? Existem muitos mistérios, muitas coisas que estão vindo à tona justamente pela visão de mundos ocultos, pela visão do intermédio entre a sombra e a luz e pela compreensão de que a alma é realmente imortal. E é por isso, por essa matemática científica, de que se fizermos o mal numa encarnação, o que seria o mal? Um sócio que foi traído e que se suicidou, que vai reencarnar como um filho, perturbado, problemático, mas um filho. Um amor que foi abandonado numa outra encarnação, que vai se transformar numa mãe autoritária, vingativa e cruel, até mesmo no ponto de vista da relação dos ciúmes que ela terá com relação às outras pessoas, para curar este amor, e ao mesmo tempo num conflito emocional de dificuldade de entendimento ao encontrar a razão deste conflito, né, para entender por que sofre ao não amar um filho, e assim por diante. Qualquer tipo de relação, um casal de cônjuges, né, que tenha a necessidade de receber entre eles um filho, uma filha, que seja também alguém de outra encarnação necessitado de aprofundar o amor, ou este filho para, como diziam os gregos, né, quem te feriu vai te curar. Então quem te feriu vai te curar já está na sabedoria da reencarnação, porque as pessoas pensam assim, mas muitos morrem, a justiça dos homens não pega, né? Muitos morrem impunes dos seus crimes, mas a lei de Deus, ela não é implacável, ela é justa. Ela dá exatamente a cada um segundo as suas obras. Quando você chega a um fundo de poço, quando você já foi em todas as instâncias da sombra, quando você já aprendeu por A mais B mais C, de que os caminhos das sombras não têm fim, é um labirinto. São labirintos que te devoram de imediatas paixões e depois lavas profundas de dor, de choro, de ranger de dentes, de sofrimento, de angústia, de peso. Você vai querer voltar à luz. E para que você possa equilibrar-se na questão da causa e efeito, para que você possa superar as mazelas da sua própria espiritualidade mal construída, omissa ou negativada pelo seu caráter inflamado e doentio de outras encarnações ou até mesmo dessas, você terá que buscar a caridade, para que encontre a salvação sobre a sua própria dor, né? Quando o Espiritismo consagrou através de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, aquilo que compreende é justamente isso: não há salvação da escuridão, não há autossalvação se você não buscar uma compreensão mais positiva, dinâmica, disciplinada, filtrando a luz que há em você, para que você possa direcionar esse foco e realmente esmerilhar aquilo que são raízes negativas, ferozes e cruéis de problemas mentais que você acaba criando pela sua própria indisciplina mental e emocional. Nosso egoísmo ainda é muito forte, o nosso instinto animal ainda é muito vigoroso, o mundo ainda é bastante primitivo, onde nós estamos reencarnados, depois de muitas tentativas de acertarmos o passo em muitos lugares diferentes, mas é aquilo que você
fez por merecer, através da sua capacidade de compreensão e de ação. Não existe erro na matemática divina. Existe o peso kármico, o peso celular, o peso daquilo que somos, não só fisicamente, né? Por exemplo, um homem que pese X materialmente, a sua aura também terá um peso, né, magnético, um peso semimaterial, que vai fazer com que, pela lei da atração, pela lei dos fluidos, ele tenha que gravitar para locais semelhantes, né, ao seu grau de irradiação espiritual. E aí, meus queridos amigos, teremos que continuar a viver, porque seria considerar o fracasso divino se uma criatura qualquer daquelas que ele criou fosse eliminada. Se você tivesse 20 filhos, 30 filhos, 1 milhão de filhos, mas que você tivesse que eliminar um desses filhos, como seria a sua escolha? Se você tivesse a necessidade de arrancar do seu coração o amor de um desses filhos, como seria a sua escolha? Você poderia amar todos os outros, mas jamais iria esquecer aquela derrota daquele filho que se perdeu. E assim exatamente seria considerar que se uma das almas criadas por Deus fosse criada eternamente para o mal, ou aniquilada ou morta porque não conseguiu compreender o bem e evoluir, seria considerar o fracasso de Deus. E ao considerarmos a possibilidade de fracasso de Deus, não teríamos filosoficamente compreendido a sua superioridade absoluta no universo e a sua perfeição. Deus não fracassa. Deus é a vitória absoluta de tudo aquilo que ele criou. Mas na sua modéstia infinita, misericórdia infinita, não quer também que na nossa relação com ele, como nosso Pai Criador, sejamos humilhados pela sua majestade, pela sua grandeza. Não quer que nós sejamos humilhados porque estamos distantes infinitamente da compreensão divina pela sua grandeza. Então, ele é também a perfeita humildade, a perfeita descrição do bem que nos estimula sem nos ferir ao progresso. E quando nos ferimos é por imprudência pessoal, não pela vontade de Deus. Então, ao respeitarmos isso, ao entendermos esta personalidade magnífica divina de Deus a cada momento que passa, nós vamos também compreendendo a profunda relação das pequenas coisas com o universo cósmico. Uma pequena célula, uma pequena molécula, um átomo. Mesmo que ainda esmaguemos as formigas, mesmo que ainda achemos que as lesmas são inconvenientes profundos, mesmo que ainda achemos que aquela pessoa no trânsito que nos incomoda, que não justifica a sua ação no trânsito, seja algo que nos perturbe, mesmo que ainda a cólera haja em nossos corações, por causa daquele irmão que está relacionado à bandidagem, a todos os tipos de criminalidade. Imagine quando você pensa na misericórdia de Jesus Cristo, que ao nos trazer isso tudo que nós estamos falando, multiplicado a seus 4 milhões de anos-luz à frente daquilo que eu estou falando agora. Portanto, 4 milhões de anos-luz é bastante tempo para fazer pós-graduações e faculdades na vida e evolução em mundos superiores para vir nos amar e dizer para aqueles que o crucificaram, e ele mesmo com toda a sua presciência do futuro, ele como um criador cósmico do planeta Terra, como o nosso irmão maior a nos pastorear para o bem, para o aconchego do seu coração, dizendo: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem também ao enviar de volta ao plano espiritual de uma forma violenta e de uma forma cruel um ser de luz que veio para nos amar, um ser de luz que veio para nos abençoar, um ser de luz que veio para nos dar toda essa compreensão de que quem com ferro fere, com ferro será ferido, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, que existe uma lei de causa e efeito agindo no universo para nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus,
que nós podemos buscar individualmente isso e acharemos a compreensão de Deus na medida que nós vamos agindo no dia a dia da nossa evolução, porque é só aí que nós temos poder, é no presente, e assim por diante. Todas as coisas que Jesus nos ensinou justamente a não escrever para que valorizássemos o presente, para que não distorcêssemos as palavras, justamente ao agir no amor imediato, justamente ao mostrar todas as condições que nós temos como a fé no tamanho de um grão de mostarda para buscarmos a felicidade, tudo aquilo que ele nos ensinou e nos ensina até hoje, para que possamos nos libertar dos mundos inferiores, ainda em ebulição, ainda em capacidade de transformação, ainda em ação, ainda em progresso, nos torna mais fortes para que tenhamos esperanças, para que possamos agir positivamente como empreendedores, administradores do nosso próprio destino e vencer o mal que ainda nos cerca. Mas o mal que devemos temer é o que está em nós. Suportarmos o mal que nos chega já não é fácil, mas renunciarmos ao revanchismo, à vingança, ao ódio, reconhecendo que, psiquiatricamente falando, de forma ao espelharmos a nossa consciência no outro, aquilo que há no outro há também em nós, nessa ou noutra encarnação, e não é por acaso, mas pela lei de atração, onde o semelhante cura o semelhante, que estamos envolvidos com qualquer tipo de situação que nos aconteça, sejam elas quais forem. E é desta forma que temos a entender justamente a bondade divina para que nos tornemos luz. O que é? O que é sermos luz? É termos prazer em ser o que somos, né? De ser quem eu sou, de estar onde estou, como diz a música da Rita Lee, né? De ser quem eu sou, de estar onde estou. Se todos nós percebêssemos isso como uma forma de estar em paz com a natureza do eterno presente, porque a vida é eterna no presente, veríamos as flores brotarem na primavera, veríamos o vento do outono acariciando as folhas para que se transformem, veríamos a ação da natureza ao recortar as folhas caídas e colocar nos ninhos para que ali exista o sustento do inverno, veríamos a força do calor do verão a nos purificar, né, das asperezas, das pragas, que são também parte do equilíbrio ecológico que nos dá sustentabilidade. Queridos amigos, queridos irmãos espíritas, eu parto do princípio ou de alguma inspiração que tenho para que neste domingo eu consiga ficar aqui falando com vocês nesta live. Falando com vocês desta forma natural, como um jorro de energia que não me torna melhor do que ninguém, que não faz com que o meu progresso avance de uma forma sem respeitar a lei divina, mas respeitando o progresso da natureza que não dá saltos, pelo menos construir alguma coisa positiva. Há incompreensões no ser? Sim. Há incompreensões em mim? Sim. Há contradições em mim? Em você? Sim. Há conflitos em mim ou em você? Sim. Há imperfeições, ações ainda negativas que iremos cometer? Sim. Mas não é por isso que devamos renunciar ao conhecimento que já adquirimos. A partir do momento que você já viu a luz do sol, mesmo que você tenha perdido a capacidade de visão ocular, você não vai esquecer nunca mais a luz do sol. Você viu a paisagem, você viu as cores, você viu a nuance, você não vai poder renegar a sua memória. Então, quando você compreende que a vida é eterna, quando você compreende que existem mundos inferiores, pedagogicamente falando, para que haja a necessidade da evolução de criaturas de grau ainda imaturo, e não inferiores pejorativamente, mas de irmãos menores buscando o seu progresso espiritual, e que para lá também vão os irmãos mais velhos, mas ainda reincidentes no mal, não como um castigo, mas como uma pedagogia divina para ensinar a esses irmãos a como andarem, a como se comportarem, a como organizarem a sua sociedade,
sociedade, a como buscarem a tecnologia, que é uma inspiração divina, a como se amarem, aprendendo a amar, aprendendo a paciência, aprendendo as noções do bem e do mal e levando a esses irmãos conceitos de sociedade e ao mesmo tempo resgatando a sua negligência com a própria evolução, o seu erro espiritual de não estar de acordo com a gratidão, que deve ser uma das portas que são abertas, ou chave que abre as portas dos paraísos que perdemos justamente pela vaidade, pelo orgulho, pelas corrupções morais, emocionais e mentais. Mundos de prova e expiação, no segundo grau, onde no Livro dos Espíritos Allan Kardec classifica isso muito claramente. Mundos regenerados, mundos superiores em escalas infinitas, né? Mundos mais felizes em escalas infinitas, em graus infinitos, né? Veja que as muitas moradas na casa de Deus que Jesus quer dizer é que nós temos o universo inteiro pela frente e a capacidade de buscar muito mais coisas que não sejam apenas tesouros perecíveis, mas coisas da alma, coisas do espírito, belezas do amor, que nos tornem pessoas do bem. Vamos ser humanos, pelo menos é a nossa meta. Aqui, no plano Terra, no projeto Terra, estamos na parte de provas e expiações. Pela organização divina, haverá uma realocação de alunos para escolas onde estes espíritos possam, ou nós, talvez não sabemos qual será a classificação, possam se relacionar melhor com seus irmãos e reorganizarem a sociedade em que vivem, né? Mundos inferiores, exilados, de certa forma, não pejorativamente. A palavra exilados pode ser alguém que foi expulso de uma sociedade por uma incompreensão. A palavra exilados pode gerar algum tipo de rebeldia, como se você fosse rejeitado por Deus ou pelos seres que evoluíram e que não foram capazes de compreender a razão divina. A palavra exilados pode significar algum tipo, né, de represália do amor de Deus, se você se tornar aí, né, um guerrilheiro da luz contra a luz. Não é bem o termo exilado. Convidados a se matricular numa nova escola, porque a sua classificação não foi suficiente para se manter no mundo de provas e expiações. Nós pensamos que Deus, na sua misericórdia infinita, não age, mas Ele age como um pai que precisa reprimir as ações negativas dos seus filhos. Onde está Deus que não reprime o pedófilo? Onde está Deus que não reprime o traficante, o bandido, o corrupto, né? Está na nossa consciência. Está na capacidade de compreendermos que não adianta buscarmos subterfúgios e nuances filosóficas para achar que Deus não age, para achar que Deus está omisso, principalmente no Brasil, né? Hoje mesmo estava acompanhando uma informação num programa de televisão, onde já estamos quase chegando na era dos carros, nos drones que carregam pessoas, nos carros voadores e do trânsito aéreo. Ao mesmo tempo que na Síria crianças estão morrendo bombardeadas, né? Então quer dizer, quem é que vai comprar um carro aéreo? E a mesma pessoa é incapaz de dar um pedaço de pão para uma criança faminta? A mesma pessoa que se omite à guerra da Síria? Então, esta tecnologia vai avançar, Deus permite que ela avance, né? Mas quem vai desfrutar desta tecnologia serão os mansos e misericordiosos. Herdarão uma terra de paz, de luz, para que possamos continuar a evolução e buscarmos outros territórios de paz e de luz, aonde o bem seja o verdadeiro foco de ação de todos, né? Não das fronteiras, não das sociedades, algumas superiores, outras não das diferenças sociais, né? Onde o forte sustentará o fraco ao invés de esmagá-lo. Todas essas referências estão no Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos ao longo da vida refletindo sobre isso. Ao longo da evolução kármica das coisas, das criaturas, da evolução que eu digo kármica no sentido de estarmos subordinados à lei de causa e efeito, né? Todos os dias estamos vivos, estamos seguindo o nosso processo de trabalho espiritual e, portanto, né, você vai algumas vezes captando a inspiração divina que está no espaço, no universo, nas energias das coisas, e você é capaz, sim, todos nós, de ouvirmos, de falarmos, de enxergarmos e de sentirmos
na consciência, no auge da nossa irradiação mental, né, é quase como aquela anteninha da internet, a capacidade de nos relacionarmos com o cosmos, né, negativos ou positivos. É preciso então avançar e evoluir nessa questão. Se você quiser se livrar do sofrimento, se você quiser continuar sofrendo, você pode continuar agindo como você sempre agiu, né? Porque você é o resultado das suas ações. O que você é hoje, o que você está sendo hoje, de bom ou de ruim, você é aquilo que construiu para si, né? Se você tem muito dinheiro e você está pegado a ele, saiba que ele vai acabar. Se você tem pouco dinheiro e você quer muito dinheiro e está procurando motivos, né, que não sejam o trabalho honesto para conquistá-lo, saiba que você pode até conseguir temporariamente, porque a prosperidade do mal é efêmera e você vai perder, né? Porque os tesouros reais, nem mesmo o corpo, nós temos que cuidar do corpo para termos uma encarnação de completistas, chegarmos ao máximo do nosso tônus vibratório, fluídico, e cumprirmos o plano kármico projetado para nós. Mas nem mesmo este corpo material irá durar para sempre. O que dura para sempre é o espírito, não é a matéria. A matéria se transforma, se recicla na compostagem da natureza. Nós também vamos participar do processo de compostagem da vida, quando os nossos átomos vão se desagregar para que a natureza siga o seu ciclo. Voltaremos, talvez numa próxima encarnação, para poder desfrutar desta tecnologia, mas no mundo mais feliz, no mundo de regenerados, aonde esses irmãos que estão convidados a agirem num mundo, numa escola criada só para eles, que não é uma escola primitiva, é uma escola altamente superior, criada por Deus, por um espírito superior e por uma pleiade de espíritos administradores, de acordo com a evolução de cada um, de acordo com a necessidade de evolução de cada um. É por isso que estes seres, estas criaturas, não estarão sendo exiladas para uma solitária, colocada como se fosse no meio de um oceano, com carcereiros cruéis, né, e demônios. Não, são espíritos que estarão sendo convidados a viajar para construir juntos esta escola. Já existem as normas da escola porque elas são as leis de causa e efeito. No universo infinito, a lei de causa e efeito, ela foi criada por Deus de maneira perfeita e jamais foi mudada, transformada, revogada. Então as regras desta escola, deste planeta considerado inferior, mas um planeta de uma escala evolutiva ainda em início, não inferior, porque, como dissemos, está relacionado a todas as obras de Deus, ou seja, é um planeta tão abençoado como o nosso próprio planeta. Nós aí, então, buscamos o entendimento de que a bênção de Deus está também aí. E ali, então, com a experiência dos seus filhos mais velhos, os mais novos serão educados, como nós já dissemos. Então não há nada de pejorativo neste exílio. Só que, claro, você pode ir até lá como um missionário. Você pode ir até lá em busca da caridade a algum ser, se não for você mesmo que for convidado a voltar às escalas, né, de evolução para rever as matérias que você não captou totalmente. Alguém próximo de você talvez vá. Alguém que você ama, talvez com um amor incondicional, e que não é capaz de evoluir porque não quer, porque está estacionado, não tem uma motivação clara, lógica, não amadureceu o senso moral para isso, possa estar sendo convidado a ir para este planeta. Então você pode ir como missionário pelo amor, né? E você pode ir também como um exilado, vamos usar o termo, né? Um exílio, um convite para um outro planeta. E aí você vai continuar sua evolução eterna, um dia você vai voltar e um dia você vai conseguir a liberdade que você tanto sonha, para que você possa se sentir mais feliz, né? Nós achamos que somos livres. Se fôssemos livres totalmente, que Deus não restringisse o nosso livre-arbítrio, você poderia sair do corpo, viajar pelas galáxias, visitar parentes em outro cosmos, seres evoluídos, e conscientemente conhecer tecnologias inferiores e desfrutar de maravilhas universais.
mas nós somos presos ao tempo, ao corpo, nós somos presos às necessidades da carne, nós somos prisioneiros, entre aspas, né? E esta liberdade, ela se amplia de acordo com a caridade, com o bem que você faça, porque uma boa ação restringe as ações negativas. Esta caridade que você faça, este perdão que você faça, evitando o mal que você passe a renunciar, você vai conseguir aumentar este grau de liberdade. Desde já. Mesmo que não haja mais tempo de regeneração completa para ficarmos neste mundo e tenhamos que fazer um estágio no mundo inferior, entre aspas, volto a dizer que não é um mundo inferior, um mundo tão abençoado como tudo que é no universo por Deus, mas é um mundo de provas e expiações ainda primitivo, nem de provas e expiações, um mundo primitivo onde as consciências estão em ebulição, se transformará em provas e expiações com a chegada dos exilados, dos migrantes, dos seres que são tirados daqui, colocados aqui ou de outros lugares do cosmos, colocados lá, para que deixem de ser primitivos aquelas criaturas e se transformem em mundos de provas e expiações para nós, como aconteceu na Terra. Vamos lá como provas e expiações, ou viemos para a Terra como provas e expiações, para provar o nosso progresso, expiar os nossos erros e evoluirmos. O que pode acontecer de novo, se não agirmos com inteligência para o bem. E aí, isso se repete constantemente. Para a felicidade consolidar-se de maneira positiva, é preciso aprender a amar. O amor que cobre a multidão de pecados. Aí onde quer que você esteja, você vai estar em paz. Porque sempre haverá alguém para amar. Ok? É isso que eu gostaria de dizer. Não quer dizer que a gente tem um amor incondicional. Isso tudo é uma questão filosófica. Nós falamos de uma maneira de acordo com aquilo que observamos até mesmo em outros pálidos conceitos de religião que buscamos, né, sejam eles quais forem, que acreditam na reencarnação. Próprios filósofos como Krishnamurti, né, como Krishna, como Buda, como a religião criada como Masaharu Taniguchi, né, e o auge deles, Jesus Cristo, nos ensinando filosoficamente isso. Mas eles fizeram na prática, né? Nós podemos compreender isso mentalmente, mas ainda somos, né, monumentos de orgulho, como fomos em Roma, como fomos no Egito, né? E aqui estamos ainda patinando, em Roma principalmente, né? Patinando no nosso orgulho, na nossa vaidade, e o cerco vai se fechando. O cerco vai se fechando, as suas ações negativas vão se fechando, né? Se você não renunciar ao erro, reconhecer a autoridade do cristianismo que é capaz de nos libertar como sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, pela sua ação, pelo seu exemplo, mesmo que você tenha memórias das suas outras encarnações, e buscar o progresso espiritual, né? Fazendo o bem e neutralizando o mal. Fora isso, né, haverá sempre momentos de felicidade, mas não uma felicidade profunda, enraizada e eterna. Momentos de felicidade, né? Todos nós teremos, né? Você acha que você está 100% feliz e daqui a pouco você tem um problema, né? Você tem a perda de um familiar, você tem uma obsessão porque um inimigo de uma outra vida te encontrou, você tem a perda ou não, o desencarne, você tem um problema econômico ou nacional, o país entra numa guerra, ou uma coisa material que não está ao seu alcance, mas você está relacionado àquela nuvem kármica coletiva, e aí a sua felicidade nunca vai ser estável. A única felicidade estável que um ser espiritual pode conquistar é aprendendo a amar. Incondicionalmente, onde quer que esteja. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ok? Muito obrigado pela compreensão, pelo alongamento das palavras, espero ser útil, e deixamos gravados aqui mais uma reflexão sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita e também sobre aquilo que nós estamos buscando compreender de maneira cada vez mais profunda, para que nos auxiliemos também aqueles que possam captar as nuances inspiradas pelos amigos espirituais desta realidade e se beneficiarem disso, né? É uma forma também de buscarmos os caminhos da liberdade, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará, e divulgar a doutrina espírita é uma das maiores caridades que se faça para com ela, tá bom? Vamos estudar, vamos evoluir, vamos buscar o bem. Muito obrigado, um grande abraço e uma boa noite.